Oi pessoal, bem-vindos à nossa primeira videoaula, onde nós vamos fazer uma introdução às derivadas através do problema da reta tangente, assim como nós fizemos ainda nas nossas aulas presenciais. Veremos também um exemplo, uma aplicação dos conceitos que vão ser aprendidos nessa aula, e a seguir vocês vão ter um momento, uma atividade para praticar esses conceitos. Lembrando mais uma vez que vocês não devem se resumir apenas a essa videoaula. Aqui é uma exposição objetiva, o mais breve possível do conteúdo, para que vocês tenham uma primeira noção, uma primeira ideia do que vai ser tratado aqui. E fica a cargo de vocês buscar um pouco mais sobre esses conteúdos nas referências que vocês já conhecem, que foram passadas para vocês. Bom, vamos começar com o problema da reta tangente, que ele propõe o seguinte: considere uma função f definida em um intervalo i da reta real, uma função real, onde i é um intervalo aberto. Qual é a equação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto com coordenadas p, f de p? Olhando para a ideia geométrica desse problema, nós temos essa situação aqui. Temos uma função f, o seu gráfico, um ponto desse seu gráfico com coordenadas p, f de p, e queremos determinar qual é a equação da reta que toca o gráfico da função exatamente nesse ponto. Toca o gráfico da função de forma tangente. Para que nós venhamos a resolver esse problema, a proposta vai ser a seguinte: eu vou tomar uma reta secante, uma reta auxiliar, essa reta de amarelo, que nós vamos chamar de S. E como nós vamos utilizar essa reta para obter a reta tangente? Veja que essa reta secante, pela própria definição de reta secante, ela toca a curva em dois pontos. O ponto de tangência, com coordenadas p, f de p, e um segundo ponto com coordenadas x, f de x. Nós vamos considerar que esse ponto x ele se torne cada vez mais próximo do ponto P. Nós vamos tomar o valor de x tendendo para P, e dessa forma o que vai acontecer com esse segundo ponto x, f de x, à medida que x tende a P, e com a reta secante? Observem que à medida que nós tomamos x cada vez mais próximo de P, a reta secante ela tende a coincidir com a reta t. Vou voltar um pouco. Então nós temos a reta secante S, que passa pelos pontos PF de P, de tangência, e o ponto XF de X. Tomando x cada vez mais próximo de P, esse segundo ponto de amarelo se aproxima do ponto de tangência, vermelho, e ao mesmo tempo a reta secante ela se aproxima da reta secante, da reta tangente, perdão. Ok? Então a ideia para tentar obter a equação da reta tangente vai ser essa. Primeiro nós vamos obter a equação da reta secante, que passa por esses dois pontos, e vamos verificar o que é que acontece com a equação da reta secante à medida que o x tende a P, à medida que o x se aproxima de P. Consequentemente, a equação da reta secante ela vai tender para a equação da reta tangente. A ideia é essa. Bom, como a reta tangente é uma reta do plano, então ela tem, vocês já aprenderam da geometria analítica, que ela tem uma equação da forma y igual a vezes x mais b, onde a é o coeficiente angular dessa reta e b é o coeficiente linear. A reta secante, por sua vez, também tem uma equação desse tipo, mas para diferenciar da equação da reta tangente, eu vou chamar o coeficiente angular da reta secante de alfa, é uma letra grega, minúscula, e o coeficiente linear da reta secante eu vou chamar de beta, é uma outra letra grega, para também diferenciar do coeficiente linear da reta tangente. Então, os coeficientes da reta tangente são a e b.
da reta secante alfa e beta. Bom, como essa reta S passa pelos pontos PF de P, XF de X, então as coordenadas, vocês sabem da geometria analítica, que isso significa que as coordenadas desses pontos satisfazem a equação da reta tangente, ou seja, se eu substituir a ordenada desses pontos no lugar do Y e as abscissas no lugar de X, a equação ela vai ser satisfeita. Então, substituindo na equação da reta secante o x pela abscissa P e o y pela ordenada f de P, nós obtemos essa equação aqui, que o valor de f de P, que foi substituído no lugar do y, tem que ser igual a alfa vezes P, P foi substituído no lugar de x, mais beta. Essa equação ela deve ser satisfeita. Da mesma forma, substituindo x e f de x na equação, nós obtemos que f de x tem que ser igual a alfa vezes x mais beta. Com essas duas equações, nós conseguimos montar um sistema onde as incógnitas aqui são alfa e beta, tá? Os valores dos coeficientes angular e linear da equação da reta secante. Resolvendo esse sistema, nós obtemos que o valor de alfa ele é dado por esse quociente aqui. O quociente entre f de x menos f de p e x menos p. Ok? Então, como a reta tangente é o limite da reta secante S quando x tende a p, então, consequentemente, o coeficiente angular da reta S, que é alfa, ele vai tender para o coeficiente angular da reta tangente, que é A. Assim como o coeficiente linear da reta secante, beta, vai tender para o coeficiente linear da reta tangente, T. Já que a reta secante tende para a reta tangente, a equação da reta secante também vai tender para a equação da reta tangente. Ok? Então, nós podemos dizer que o valor do coeficiente angular da reta tangente é dado pelo limite do coeficiente angular da reta secante quando x tende a p. E assim obtemos que o valor de A, o valor do coeficiente angular da reta tangente, pode ser dado pelo limite desse quociente aqui, que é o coeficiente angular da reta secante. Esse limite ele vai receber uma notação específica quando ele existir, que vai ser essa aqui abaixo, f' de p. Esse limite vai ser chamado de derivada da função f no ponto P. Esse vai ser o valor do coeficiente angular da reta tangente, o valor de A. Consequentemente, obtemos que o valor do coeficiente linear da reta tangente é dado por f de p menos a derivada de f no ponto P vezes p. Como que nós obtemos o valor desse coeficiente? Bom, como na equação da reta tangente nós já temos que o valor de A é a derivada de f no ponto P, nós substituímos as coordenadas do ponto PF de P, que pertencem à reta T, na equação dessa reta, isolamos o coeficiente linear e obtemos essa expressão, tá? Então, em resumo, a equação da reta tangente ao gráfico de f, no ponto PF de P, ele vai ter essa expressão aqui, ela vai ter essa expressão. Como que nós obtemos essa expressão? Nós substituímos os valores de A e B por derivada de f no ponto P, no lugar de A, e f de P menos a derivada de f no ponto P vezes P no lugar de B, e obtemos diretamente essa equação para a reta tangente. Fazendo uma reorganização dos seus termos, obtemos essa outra equação, equivalente à primeira, já que foi obtida apenas por uma reordenação dos seus termos. Então, obtemos que a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto T vai ser y menos f de p igual a derivada de f no ponto P multiplicado por x menos p,
onde a derivada de f no ponto P é o valor do limite do quociente entre f de x menos f de p dividido por x menos p, quando x tende a p. E essa vai ser a própria definição da derivada da função f no ponto P. Ok? Quando existir esse limite, nós vamos denotar por f' de p e chamar de derivada da função f no ponto P. Por exemplo, calcule a derivada da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 1 no ponto x igual a 3 e determine a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto 3 f de 3. Pela definição de derivada, nós temos que a derivada da função f no ponto 3, então vamos tomar aqui na definição, no lugar do ponto P, o ponto 3. A derivada da função f no ponto 3 vai ser o limite, com x tendendo a 3, do quociente entre f de x menos f de 3 e x menos 3. Agora, substituímos f de x pela definição da função, que está no enunciado, e f de 3 pelo valor da função no ponto 3, que é menos 5. Reorganizando os termos, obtemos então limite, com x tendendo a 3, de x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 3. Se vocês tentarem obter esse limite substituindo diretamente o valor de x por 3, vocês vão perceber que a gente obtém uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Como nós temos essa indeterminação obtida através do limite de uma função racional, ou seja, o quociente entre duas funções polinomiais, então essa indeterminação ela pode ser resolvida dividindo o polinômio que está no numerador, nesse caso x ao quadrado menos 5x mais 6, por x menos 3. Fazendo essa divisão, obtemos que esse numerador ele pode ser reescrito como x menos 3 multiplicado por x menos 2. Ou seja, nós fatoramos o numerador. Reescrevemos como um produto de fatores de grau menor. Como no limite vocês sabem que nós não tomamos exatamente o x igual a 3, mas o x se tornando cada vez mais próximo de 3, então x menos 3 é diferente de zero, nós podemos simplificar esse quociente e ficarmos apenas com o x menos 2. O limite de x menos 2 com x tendendo a 3, que tem como resultado 1. Ok? Então, esse é o valor da derivada da função f no ponto 3. Então, obtemos que a equação da reta tangente vai ser dada por y menos f de 3 é igual à derivada de f no ponto 3 multiplicado por x menos 3. Substituindo os valores de f no ponto 3 e da derivada de f no ponto 3, nós obtemos essa segunda equação equivalente à primeira. Reorganizando os seus termos, obtemos essa terceira equação, todas elas são equivalentes. E por fim, mais uma vez, reordenando os seus termos, obtemos a equação y igual a x menos 8. Essa equação reduzida, ela representa a equação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto 3, f de 3. Ok? Aqui nós temos só uma ilustração gráfica da situação do exemplo. Nós temos esse gráfico em vermelho, ele corresponde ao gráfico da função f. Esse ponto preto é o ponto 3f de 3, o ponto do gráfico da função f. E essa reta amarela é a reta tangente ao gráfico de f nesse ponto. Ok? Bom, então aqui nós vimos de uma maneira bem objetiva uma introdução à derivada, a noção de derivada através do problema da reta tangente. Vimos a própria definição de derivada e aplicamos esses conceitos
em um exemplo, ok? Então eu espero agora que vocês, com um conhecimento prévio que acabaram de adquirir, façam uma leitura mais cuidadosa desse conteúdo nas referências que vocês já conhecem, se aprofundem um pouco mais, vejam mais exemplos. Essa aula vocês podem retornar quantas vezes vocês quiserem para tentar compreender aquilo que foi exposto. E eu vou passar uma atividade, vou postar lá no nosso grupo, na nossa turma, com questões que vão trabalhar esses conteúdos aprendidos nessa aula, para que vocês me entreguem no prazo determinado.